E aí, gostou da aula? Pegou as dicas do professor? É sempre bom estar atento. Isso com certeza vai te ajudar na hora da prova. Para dar sequência às nossas super aulas Enem 2011, vamos aprender a ler a biologia na mídia com o professor Pedro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos para que a gente relembre alguns conceitos de biologia e que a gente aprofunde alguns conhecimentos em algumas áreas da biologia. E o material que nós vamos fazer hoje, que nós vamos trabalhar aqui juntos, é material exposto na mídia, ou seja, nós vamos tirar informações da mídia e em cima dessas informações a gente vai relembrando conceitos biológicos. Então o que foi feito? Vamos pegar um trechinho de um grande jornal que nós temos aqui no nosso país e esse trechinho ele vai ser colocado à sua disposição, você vai olhar, vai ler junto comigo, vai analisar as questões e a gente vai respondendo aos poucos, tá ok? Esse é o trabalho de hoje que a gente vai fazer junto. Pessoal, dá uma olhada na notícia veiculada. Feijão transgênico resistente ao vírus do mosaico dourado é liberado. Bom, você percebeu que aqui nós temos um fragmento de uma notícia. E envolve alguns seres vivos. Nós estamos falando de feijão, nós estamos falando de vírus e estamos falando aí também de uma doença chamada mosaico dourado. O mosaico dourado é uma doença causada por um vírus e esse vírus está sendo transmitido pela mosca branca. Então nós vamos trabalhar esses conteúdos nas questões que se seguem, tá ok? Então agora a gente vai pegar uma por uma das questões, analisando-as com cuidados e relembrando um monte de conceitos em biologia. Vamos lá? Responda as questões que são colocadas a seguir, baseando-se nas informações oferecidas no texto anterior e conceitos biológicos correlacionados. Tá ok? Então vamos para a primeira? Questão número 1. A respeito da mosca branca, é incorreto afirmar que ela é um artrópodo da classe Insecta, portador de membros articulados, triblástico, celomado e protostômio. Bom, que ela é um inseto, nenhuma dúvida. Ela tem patas articuladas? Sim, é um artrópodo. Ela é celomada? Sim, porque é triblástica. Ela tem mesoderme. E tem também essa informação última, que é protostômio, por quê? Porque nela o blastóporo dá origem à boca, tá ok? Então, perfeito. Letra A, perfeito. Vamos agora para B. Dê uma olhada. Pertence à ordem Diptera, apresentando um exoesqueleto envolvendo o corpo, onde o principal constituinte é a quitina. Quitina é um polissacarídeo. Você lembra o que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é um carboidrato feito por milhares de moléculas de monossacarídeos. E nos insetos, o exoesqueleto é quitinoso, ou seja, é feito de quitina. Portanto, também está correto. Vamos para a letra C agora. A mosca branca transmite o vírus da doença do mosaico dourado, se comportando assim como o vetor da doença. Então a mosca não causa a doença, ela só é o vetor, é ela que transmite. Quem causa a doença é o vírus, portanto, está correto. Letra D. A mosca branca, por ser um artrópodo, apresenta ovos do tipo centrolesto e desenvolve segmentação do tipo meroblástica superficial. Você se lembra que os ovos centrolestos desenvolvem segmentação meroblástica e meroblástica superficial. Portanto, a frase também está correta. Tá ok? Vamos para a próxima? Letra E. Ela apresenta respiração traqueal e trocas gasosas por transporte ativo, envolvendo gasto de energia e permeases. Pessoal, trocas gasosas de oxigênio e CO2 são feitas por difusão simples, que é um tipo de transporte passivo, portanto, não envolve gasto de energia e nem permeases, portanto, está errado. O gabarito é a letra E, esta é a frase errada. Vamos para o próximo exercício? Questão 2. A respeito do material genético dos vírus, da mosca branca e do feijão, é incorreto afirmar que letra A. Os vírus podem apresentar DNA ou RNA como material genético.
porém não formam cromossomos metacêntricos, acrocêntricos, submetacêntricos ou telocêntricos, iguais aos encontrados nos eucariontes. Pessoal, cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos, telocêntricos só existem nos seres celulares, tá ok? Mas os vírus têm material genético. Em alguns deles é DNA. Em outros é o RNA, como é o caso do vírus da AIDS. O vírus da AIDS tem RNA, como é o caso do vírus da gripe. O vírus da gripe também tem RNA. Portanto, a frase está correta. Vamos para a letra B. A mosca branca e o feijão são eucariontes. Portanto, apresentam duplicação do DNA nuclear durante a intérfase. Ao duplicarem o DNA do núcleo celular, cada cromossomo passa a ter 2 cromátides irmãs. Ótimo, é isso mesmo. O DNA se duplica na intérfase. A intérfase é aquele período que antecede a divisão. A intérfase vem antes da mitose, vem antes da meiose. Nesse período, ocorre a duplicação do DNA. E você sabe que quando duplica o DNA, o cromossomo passa a ter cromátides irmãs. Beleza? Então também está certo. Vamos para a letra C. O feijão é uma angiosperma. Ela é dicotiledônea. E o feijão é portador de tecidos embrionários denominados meristemas, que realizam mitoses e promovem o crescimento da planta. Ótimo, isso também é perfeito. Por quê? Porque mitoses ocorrem nos meristemas. E meristemas são tecidos de crescimento. Tecidos de crescimento fazem o feijão crescer, ok? Portanto, também está correto. Vamos para a letra D agora? As angiospermas apresentam reprodução com alternância de gerações esporofítica, que é assexuada, e gametofítica, que é sexuada. Apresentam ainda dupla fertilização e meiose durante a produção de gametas. Pessoal, essa frase está errada. Você percebeu que tem um erro nela? O erro está no finalzinho da frase. Dê uma olhada no final da frase. Está escrito que apresenta meiose para a produção de quê mesmo? O que está escrito ali? Está escrito produção de gametas. Nas angiospermas, ou seja, nos vegetais, a meiose não é usada para produzir gametas. A meiose é usada para a produção de esporos. Portanto, o final da frase é que compromete a frase. No restante, a frase está correta. Tá ok? Beleza? Vamos para a próxima. Letra E. A replicação do DNA viral ocorre dentro da célula hospedeira, pois o vírus necessita de nucleotídeos e da síntese proteica realizada pelos ribossomos da célula que está sendo parasitada. Você se lembra que o vírus é um parasita? Bom, se ele é um parasita, ele precisa roubar metabolismo dos outros. E que tipo de parasita que é o vírus? O vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula. E por que isso? Bom, é porque, por exemplo, ele não tem ribossomos, ele não consegue produzir as proteínas dele. Ele tem que usar os ribossomos de uma célula hospedeira, tá ok? E outra, para ele se reproduzir, ele tem que montar material genético novo para ele. Só que ele não tem a matéria-prima para isso, que são os nucleotídeos. E aí o que acontece? Ele rouba da célula hospedeira para montar o material do seu próprio corpo. Portanto, a frase está correta, tá ok? Então, como a alternativa pedia para marcar a incorreta, a errada, nós marcamos a letra D. A letra D é que está errada, tá ok? Vamos para a questão número 3. Questão 3. A respeito dos vírus, é incorreto afirmar que: letra A. Apresentam hereditariedade, passando informações genéticas aos descendentes. Vírus apresentam material genético. Alguns deles têm DNA, outros têm RNA. E ao se reproduzirem, os vírus passam essas informações aos descendentes. Portanto, eles possuem hereditariedade. Letra B. Apresentam reprodução por montagem de novas cápsulas virais no interior de células que estão sendo parasitadas. Perceba que vírus não tem metabolismo. Ele é um ladrão de metabolismo dos outros. E a maior preocupação dele é roubar metabolismo para se reproduzir. Se ele não conseguir roubar metabolismo dos outros, ele não se reproduz. Portanto, a frase também está correta. Tá ok? Vamos para a letra C agora. São dotados de mutação, de adaptação ao meio, podendo se cristalizar e entrar em estado de latência. Ótimo. Os vírus se reproduzem, os vírus passam informações aos descendentes,
Mas também os vírus, quando o meio se torna desfavorável, eles se cristalizam, entram em estado de latência e sobrevivem a condições adversas. Portanto, eles têm adaptação ao meio também. Letra D. Apresentam o mesmo código genético das células, pois o RNA mensageiro de um vírus é perfeitamente lido pelos ribossomos durante a tradução. O que é a tradução? A tradução do código genético, ou seja, a síntese proteica. Os vírus, quando entram nas nossas células, eles colocam o RNA mensageiro deles para os nossos ribossomos lerem. Nossos ribossomos leem o RNA mensageiro dele e sintetizam as proteínas deles. Se o nosso ribossomo consegue ler o RNA mensageiro dele, é porque o código genético dele é igual ao nosso. E é em cima disso que muitos cientistas dizem que nós temos que considerar os vírus como seres vivos. Por quê? Porque se reproduzem, porque têm hereditariedade, porque eles têm adaptação ao meio, porque eles têm mutação e têm o mesmo código genético das células. Tá ok? Portanto, a frase também está correta. Vamos para a letra E? Apresentam os 3 tipos de RNA, ou seja, eles têm o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Portanto, formam os ribossomos e realizam a síntese proteica. Pessoal, o vírus não tem ribossomo. Esse é um dos motivos de que o tornam parasita. Ele precisa dos nossos ribossomos. Os vírus apresentam somente RNA mensageiro, tá ok? Eles não possuem RNA ribossômico nem o RNA transportador. Esses são os vírus que nós conhecemos até hoje. Pode ser que no futuro alguém descubra alguma coisa nova, mas para nós os vírus só apresentam RNA mensageiro, tá ok? Beleza? Portanto, a frase está errada, o gabarito é letra E de elefante. Vamos para a próxima questão? Questão 4. O feijão é um alimento muito importante na política alimentar. Por quê? Número 1. Apresenta amido, um polissacarídeo fornecedor de energia para as células, armazenado em leucoplastos no interior de parênquima amilífero. Pessoal, feijão é um grande armazenador de amido. Amido é carboidrato. Carboidrato fornece energia. E o tecido vegetal que armazena amido é o parênquima. Só que o parênquima consegue armazenar bastante amido porque tem bastante leucoplastos. Beleza? Então tá certo. Essa primeira frase aí tá certa. Vamos para a segunda frase. Apresentam proteínas, macromoléculas orgânicas, formadas por aminoácidos e importantes na construção e manutenção das células, dos tecidos e dos órgãos. Ótimo. O feijão também é uma fonte de proteína. Proteína tem papel estrutural. O que é papel estrutural? Papel estrutural é papel de construção. Você lembra que nós, os animais, basicamente nós somos formados por água? Que 70% da nossa massa é praticamente água? Pois é, e quem que aparece em segundo lugar construindo os seres vivos? Quem? É proteína. Sem proteína, um animal não cresce. Proteína é o tijolo que constrói os seres vivos. Proteína é material de construção. É proteína que constrói a célula e que mantém a célula, ok? Então a frase também está correta. Vamos para a próxima frase. 3. O feijão possui sais minerais e vitaminas que regulam o metabolismo celular. Pessoal, aqui a gente tem que se lembrar que alguns sais fornecem íons que ativam enzimas e que vitaminas também são ativadores enzimáticos. Daí a importância dessas duas moléculas no metabolismo dos seres vivos. Tá ok? Portanto, a frase também está correta. Frase 4. As vitaminas presentes no feijão são moléculas orgânicas que podem atuar como ativadores enzimáticos, portanto, influenciando diretamente no metabolismo celular. Pessoal, vitaminas, a maioria das vitaminas que nós precisamos, nós não fabricamos. Ou elas vêm dos alimentos, ou seja, os vegetais são os grandes fornecedores, tá? Ou elas são produzidas por algumas bactérias da nossa flora intestinal. Daí a importância do uso de alimentos que são ricos em vitaminas na nossa dieta. Tá ok? Portanto, está certa a frase. Agora vamos ler a 5. As vitaminas podem entrar nas células por difusão simples, por difusão facilitada ou por transporte ativo. O corpo humano pode perder vitaminas através do suor, da urina e das fezes. Bom, pessoal, vitaminas costumam ser moléculas pequenas. Moléculas pequenas atravessam a favor do gradiente ou contra gradiente.
Agora, se for a favor do gradiente de concentração, será por transporte passivo. E uma dessas formas é a difusão, tá ok? Agora, pode entrar também por transporte contra gradiente. Transporte contra gradiente é transporte que envolve gasto de energia. Envolvendo gasto de energia, será por transporte ativo. Agora, o excesso de vitamina na nossa alimentação é eliminado do nosso corpo através do suor, através da urina, e boa parte dela também pode ser não aproveitada ao longo do tubo digestivo. Ou seja, também será perdida através de quem? Das fezes. Beleza? Compreendeu? Portanto, o gabarito dessa questão é: todas as frases estão corretas, não é isso? Pessoal, e agora vamos para o último exercício. A respeito do feijão transgênico, material genético celular, bioquímica e assuntos científicos correlacionados, são feitas as seguintes afirmações. O organismo transgênico é geneticamente modificado porque recebeu, incorporou, manifestou e transferiu um DNA exógeno à sua descendência. Ótimo, a frase está correta. Percebeu que transgênico não é só aquele que recebe um DNA de fora, um DNA estranho, um DNA que veio de uma outra espécie. Ele tem que receber, ele tem que incorporar ao material genético dele. Mais que isso, ele tem que manifestar um fenótipo que ele não tinha anteriormente e, além disso, transferir este DNA exógeno aos seus descendentes. Então a frase número 1 é perfeita, está correta. Vamos agora para a segunda frase. O DNA celular pode ser encontrado no interior do núcleo e também no interior de cloroplastos e mitocôndrias. Perfeito. Você se lembra que cloroplastos e mitocôndrias podem ter sido no passado células primitivas? Elas têm DNA próprio, né? Essas células que hoje são organelas para nós, cloroplasto e mitocôndria, elas têm DNA próprio. Inclusive elas fazem até autoduplicação pelo fato de terem DNA próprio. Tá ok? Vamos para a terceira frase. O DNA de cloroplastos e mitocôndrias ajuda a formar os cromossomos presentes no interior do núcleo da célula eucariota. Portanto, seguem as leis de Mendel. Pessoal, para seguir as leis de Mendel, o DNA tem que estar nos cromossomos. DNA que forma os cromossomos é o DNA que fica no núcleo da célula. Já cloroplastos e mitocôndrias não estão no núcleo, estão no citoplasma. Portanto, esse DNA que está dentro do cloroplasto, dentro da mitocôndria, pertencem só ao cloroplasto e à mitocôndria, não formam os cromossomos humanos. Portanto, não seguem as leis de Mendel. Portanto, está errado. Tá ok? Vamos para a 4 agora. O DNA humano apresenta em torno de 23 mil genes, distribuídos em cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Pessoal, aqui é importante lembrar que nos humanos não existem os cromossomos telocêntricos. Telocêntricos existem nas outras espécies, não na nossa. Nós temos cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Ok? Portanto, a frase está correta. Vamos para a quinta frase. Um DNA é uma macromolécula formada por uma sequência de nucleotídeos. Um nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, por uma pentose e por um radical fosfato. Ótimo, o DNA é uma molécula muito grande, ela é um polinucleotídeo. Ela é feita por milhões de nucleotídeos. Agora, não esqueça que cada nucleotídeo é feito por uma base nitrogenada, por uma pentose, que é a desoxirribose, e por radicais fosfato. Tá ok? Portanto, está correta a frase. Vamos para a sexta frase. As extremidades dos cromossomos eucariontes são denominadas de telômeros. Telo significa parte final, extremidade. Mero significa parte. Telômeros são as partes finais. Ótimo, perfeito. Cariótipo é um conjunto de informações a respeito da forma, do número, do tamanho e da posição do centrômero, entre outros, dos cromossomos de uma espécie. Ótimo, o cariótipo faz isso. O cariótipo ele analisa essas características presentes nos cromossomos. Sétima frase. A disposição dos cromossomos num mapa, seguindo regras de convenção internacional, denomina-se cariograma
ou ideograma do cariótipo. Pessoal, um arranjo artificial, um mapa que coloca os cromossomos humanos ordenado dos maiores para os menores, colocando aos pares, numerando os pares, colocando os pares em ordem decrescente e cada par com seu respectivo homólogo, toda aquela classificação no mapa, no arranjo artificial, chama-se realmente cariograma. Portanto, a frase está correta até agora. Tá ok? Beleza? Vamos para a 8ª frase. A variabilidade genética é a base da diversidade da vida no nosso planeta. Alguns fenômenos que alteram a variabilidade genética são o crossing over, a mutação, a segregação independente dos genes e a reprodução sexuada. Ótimo, todos esses fenômenos citados, eles alteram a informação genética, criando variabilidade ou aumentando a variabilidade que já existe. Portanto, também está correto. Por isso, o gabarito é a letra D de dado. Você vai se preparando, vai fazendo as revisões, vai relembrando o material, que eu vou montando e vou elaborando outras questões e a gente volta a se ver num futuro breve. Boa sorte! Fala a verdade. Aprender com um time de profissionais com grande experiência no ensino pré-vestibular faz toda a diferença, né? Agora chegou a hora daquelas dicas que vão te deixar preparado para encarar o Enem e aqueles dias antes da prova. Procure manter a concentração, mesmo depois do primeiro candidato entregar o gabarito preenchido para o fiscal. Se depois disso você ficar olhando muito para o relógio, pode se desconcentrar. E tente cronometrar o tempo de estudo para que, nesse mesmo tempo, você tenha uma produtividade cada vez maior. Por exemplo, se a prova tem 5 horas de duração, você precisa estar preparado para resolvê-la em 4 horas. Por isso, é preciso ter desenvolvido um método próprio de estudo. Chegou a hora de dar aquela paradinha para você descansar e recuperar o fôlego para as próximas aulas. Fique ligado aqui na TV Estadão, que já já a gente volta.